Meu amigo Pedro. Pedro, sabes que eu e a Tu Rita. apanhaste. Sim. Diz isto, o que é que quis dizer? E estava a perguntar, eu não vi quando é que tu começaste a gravar. Foi mesmo quando começaste a cantar. Pois Não claro. tivemos. Ok. Não. Isto é o nosso genérico. Quando tu ouves isto, está a começar. Não é que eu estava aqui a regogar e pensei que podias ter tentado Pois apanhar estavas, mas tu para estás me sempre a tramar. regogar, mesmo durante o episódio. Olha, por É exemplo, agora mentira. estás a regogar. Olha, sabes Não que estava. eu e a minha esposa Rita da Nova, co-apresentadora de Terapia de Casal, recebemos um Certo? e-mail no nosso e-mail de Terapia de Casal de um rapaz, não vou dizer o nome porque normalmente nós mantemos sempre o anonimato e isso vai se manter, mas recebemos um Ok. e-mail de um rapaz a dizer assim: pronto, tenho aqui uma dúvida sobre a minha vida, não sei o quê, mas antes disso eu gostava muito que o Guilherme começasse um episódio de Terapia de Casal a dizer: Minha mulher Rita! Acham que era possível? Muitos. E eu Muito giro. pensei, não sei até que ponto é que os meus universos cruzam e esse crossover iria funcionar. E então resolvi mencionar aqui porque esse Ok. ouvinte de terapia de casal À partida está aqui também, não é? está aqui de certeza. E eu não sei se ao contrário seria tão verdade. Se há muita gente a ouvir o terapia de casal que também Há, ouve este. há menos, não é? De certeza. E portanto, deixei este miminho agora para aqui. Não vou dizer o nome do rapaz porque eu vou respeitar o anonimato das pessoas. Quer dizer, o número de pessoas, obviamente, é o mesmo que ouve os dois. Mas há mais pessoas que não ouvem, no fundo é isso. Há mais Uh, pessoas que só ouvem o. Sim, há Há mais bastante pessoas mais que só pessoas ouvem que o só ouvem o terapia do que terapia de só casal. ouvem. Sim. Exato. Mas como esta pessoa ouve os dois, então aqui está, fica aqui este miminho, fiz aqui, não fiz no Olha, outro. e aproveitar esse link com mensagens para agradecer as pessoas que, a ti e a mim, mandaram papoilas Eu não estava à espera de receber, eu a recebi, é mensagens. assim, eu não vou fazer aquele truque das bloggers de dizer, e recebi imensas mensagens, não, eu vou dizer números Sim, concretos. várias pessoas perguntaram quantas Eu papoilas recebi é que para nós temos aí no cu. 8 papoelas no Instagram. Também recebi por aí. Portanto, partindo do 8 a 10 pressuposto talvez. que não são as mesmas pessoas, porque tu tinhas as mensagens diretas bloqueadas e as pessoas me vieram dizer que não Não, no conseguia mandar nada Twitter. para ti. Tinha as DMs do Twitter fechadas. Nunca tinha reparado nisso. Não, Olha, não imagina a costumo quantidade ser. de gajos já tentou de comer e não conseguiu. Já viste? Realmente é difícil. Portanto, assim, até é da maneira que tenho tempo para fazer outras coisas. Para ver séries para este podcast, por exemplo. Sim, sim. Séries como. E já estamos a entrar no episódio? Assim, Era para fazer a passagem? para mim é logo. Podemos falar no princípio, no meio ou no fim. Muito giro o que tu fizeste aí. Gostei, gostei. Gostei, foi muito giro. Viu-se que foi de improviso, porque não estávamos à espera disto, assim. Foi não. Mas um bom profissional do entretenimento é assim, Pedro. A Mega Hits ficou a perder muito. Opa, a Mega Hits e mesmo a BBC. Queres já falar da série nova do Bruno? Vamos logo. Que assim, a nossa carreira acabar, pelo menos vai até ao final do episódio. Porque, digamos nós bem ou digamos nós mal da série, há imensa coisa para dizer. E eu acho que isso é um dos trunfos daquilo. Também acho que sim. Eu tenho mesmo muita coisa, gerou muito debate. Foi engraçado o fenómeno que se criou, porque a série não passou propriamente cedo, passou à meia-noite um domingo, é tarde, Uhum. passou segunda praticamente, mas imensa gente me perguntou o que é que eu achava. Eu fui perguntar a pessoas de quem gosto e que quero saber a opinião delas, o que é que elas achavam. Grupos de WhatsApp com amigos que perguntaram: já viram o programa do Bruno? O que é que acharam? Muita Sim, discussão, gente que não gostou ativamente, no Twitter gente que também estava muito adorou. dividido. Eu estou a aprender a não levar a sério o Twitter, mas sim, se Não, certo, pudermos mas medir a havia temperatura da água no Twitter, pessoas. estava muito dividido também, verdade. Havia pessoas que. Lá está, pessoas que gostaram muito e pessoas que não gostaram nada. Que Sim, eu acho que não. também não é objetivo, mas também é consequência de fazeres uma coisa tão estranha e única, vá. É que há Não, pessoas. e sem dúvida, e sem O Bruno dúvida. claramente não está a fazer coisas para agradar. Está a fazer coisas que lhe apetece. Não, isso é uma E. coisa que nós temos de ter noção. O Bruno já fez coisas para agradar. Até mesmo quando tu vês o Bruno a fazer stand-up, por exemplo, tu notas que há ali temas do stand-up dele que são para ele e há outros que são para agradar. Tu notas que há Uhum. coisas quando são tipo mais pessoais, como ele discutir com a Beatriz ao jantar e ir para o carro. Ele tem alguns temas de stand-up que são coisas mais pessoais
São o que ele de faz de longe maneira a as fazer rir coisas toda mais a gente, fixes. mas mais fixe. Mas quando ele fala de gordas de leggings e não sei o que, ele tem mais Pá, texto para agradar ao público. Sendo que a mim, tipo, só me desiludiu. Ele ter começado praticamente o set dele, do Depois do Medo, com esse texto de José Carlos Pereira e leggings Pois, de exato, há ali uma gordas, mistura um bocado pá, esquisita fiquei de quase em choque de contextos, sim. não é para isto que eu estou aqui. Mas num universo em que o Bruno já tem respeito e clout, como dizem os jovens, suficiente para fazer o que lhe apetecer, tu Não, e já agora, notas que este programa é feito. A intenção deste programa é a cagar para o espectador. Ele não, não quer aliás, saber que as pessoas gostam ou não gostam. Ele vai posso fazer pegar uma noutra coisa que ele quer expressão, fazer. posso pegar noutra expressão dos jovens que eu acho que faz sentido aqui. Eu acho que isto é tipo o maior flex da história da televisão portuguesa. Em termos de eu faço o que me apetece, não me interessa o que é que a SIC acha, não me interessa o que é que as pessoas vão achar. Sim. Eu cheguei até aqui, deram-me esta liberdade e eu agora vou usar a liberdade toda. Claro, e repara, na intro do programa ele diz: Eu faço isto. Porquê é que fazemos isto? Porque Yeah, porque queremos e podemos. porque podemos. Do É género, verdade. não interessa. Eu estou aqui e eu faço o que eu quero. E essa arrogância é engraçada do ponto de vista, acho eu, não só da imagem pública do Bruno, que é um gajo que ultimamente o que tem feito é o stand-up que sai da cabeça dele, sai da boca dele e é produzido por ele, Uhum. diretos de Instagram, que sai do Instagram dele, sai da cabeça dele, sai da boca dele, ele faz o que ele quer. Ele tem gozado de uma independência criativa que muita gente gostava de ter com os valores que ele tem. Agora, quando falamos especificamente deste programa, eu não sei até que ponto é que isso funciona. Uh, Pedro, no sentido prático, não, é isso, é isso. gostaste do programa? Gostei. Mas visto a maneira como eu disse que gostei. Sim, eu notei ali aí um semi-arranque de hesitação. Não, é um gostei de. Não, não amei, não achei a coisa mais brilhante. Meu Deus, temos que ver isto mais 2 vezes. Uhum. Mas eu digo gostei, achei interessante. Estou cá para mais. Contem comigo. Não, Tu gostaste? eu concordo contigo que eu vou ver os 6 episódios, até porque são 6. São 6. Vão ser 6 episódios, portanto eu vou vê-los todos. Até porque eu vou criticar algumas coisas do programa que, no meu sentido e na minha opinião, eu não gostei tanto, mas que eu sinto que se calhar são coisas contornáveis ou perceptíveis vendo os 6 e não apenas um. Porque eu um acho que programa isto sobre um vai processo ganhar ou perder. criativo, exato, É, um programa que é literalmente sobre processo criativo e sobre um processo criativo específico de uma cena, tu não consegues perceber vendo um, acho eu. também acho. Eu Ou acho que aquilo isto que tu vai ganhar. consegues criticar de um, se calhar não criticas de outros. Portanto, isto também, eu acho que esta série tem que ser vista toda. Epá, e por isso é que eu também não concordei com aquelas pessoas que foram imediatamente para o Twitter dizer que era uma merda, como também não concordo com as pessoas que foram imediatamente escrever artigos de opinião a dizer que aquilo era genial e que quem não percebia era burro. Pá, acho Certo. isso uma Estou estupidez. contigo. Vou já Estou contigo. dizer que todas as pessoas que disseram relativamente ao programa do Bruno Nogueira que é um programa intelectual e quem não gosta é porque não percebe, epá, vão apanhar na peida. Não tem nada a ver, aquilo é sobre foder. A cena era sobre foder, era sobre pessoas que querem Yeah. foder e querem foder umas com as outras. Há poucas coisas mais básicas em termos de conteúdo e de direção de texto e de narrativa do que aquilo de vamos todos foder, eu quero foder contigo e nunca fodeste e és virgem, não sei o quê. Portanto, o nível de intelectualidade que é preciso ter para se apreciar isto é zero. Portanto, não venham dizer, e eu não concordo com isso, de para gostar disto é preciso ser intelectual. Nada. Tu podes ser um canalizador de Moimenta da Beira com a 4ª classe que tirou a RTP2 da televisão porque é contra e apreciar este programa e ver isto e divertir-te com isto ou não. Tipo, eu não a sério que eu sou contra esse argumento e não percebo. Pronto. Queria só deixar isto claro porque foi um dos pontos que se falou durante esta semana, foi sobre a intelectualidade do programa e de quem gosta e quem não gosta. Acho isso mesmo redutor e simplista. Pronto, vou já dizer esta. Ok. Qual é o meu problema com o programa? Eu gostei de ver o programa, eu diverti-me a ver o programa. Disseste tu gostei exatamente da mesma maneira que eu disse. Que Certo, eu gostei. porquê? Porque eu acho que o programa tem um defeito, que é um defeito na sua concepção, que é, quando tu vês o programa divide-se em 2 metades. Uhum. A primeira metade é o processo criativo para se escrever uma cena, em que 4 autores, 4 guionistas têm 2 horas para escrever uma cena.
Exato. cuja premissa, cujo ponto de partida é sempre igual, não é a premissa. O ponto de partida é sempre igual, portanto, a cena São começa 5 sempre da amigos mesma maneira e num depois vai jantar, ser não é? sempre diferente, exatamente. E depois tens a segunda metade Que é a execução. do episódio, que é a execução, que é a cena que os outros escreveram gravada. Uhum. Eu acho que o programa peca porque o que tu estás a ver são 2 meios programas. Ou seja, a primeira parte do programa é, na minha opinião, aquela que, enquanto guionista e produtor de conteúdos de comédia e de Sim, é ficção, mais. porque eu sou argumentista de profissão, portanto, eu não sou só guionista de vou escrever uma piada, eu tenho formação e hábito de escrever coisas de ficção, com princípio, meio e fim, narrativas, histórias e etc. Essa primeira parte, eu estava a ver aquilo, aquelas 4 pessoas à volta de um computador, e durante os primeiros 5 minutos eu pensei, eu adorava estar ali. O Yeah. que eu não dava para estar com aqueles 4 gajos que eu admiro e gosto, todos, os 4. Eu sou fã, sou amigo de alguns deles, não todos, mas sou fã de todos. E eu adorava estar naquele semi-armazém, não sei bem o que é aquilo, Sim. aquele armazém da Bershka onde eles estão a escrever, Uhum. o que eu não dava para estar naquele computador a bater bolas criativamente com aquelas pessoas para escrever aquele guião. Mas como espectador, eu estou a olhar para aquilo e estou a pensar, ok, é giro ver o Marco lá apresentar ideias de para onde é que aquilo pode ir, o Filipe Melo a ser se calhar mais intelectualoide nos seus conceitos, nas suas metáforas e referências e a querer ir para outro lado, o Salvador a dizer coisas cómicas mas fora, o Bruno a tentar fazer uma cola daquilo tudo. Ao início aquilo é só para onde é que nós podemos ir. Como aquilo tem 20 minutos e nesses 20 minutos tu não podes estragar tudo o que vai acontecer na segunda parte. Aquilo Exato. tem uma espécie de super edição que eu quero mandar já o meu forte abraço carinhoso e longo a quem edita aquela primeira parte. São 2 horas que têm de ser editadas para 20 minutos. Tens que tirar pedaços do processo criativo e ao fim de 5, 7, 8 minutos de veres um processo criativo que em televisão tem 20 minutos, tu já não estás a perceber o que é que eles estão a falar. Sim, Porque já deram saltos, já deram tantos saltos que tu já não sabes para onde é que, Exato. de onde é que veio esta ideia, não é? Exato, num Mas momento estão que a tem falar 20 disto porquê? minutos, exato, e esta cena é o quê? O que é que eles estão a dizer? Num espaço que tem 20 minutos, mas que teve na realidade 2 horas, aquilo está editado de uma maneira que eu ao fim de 10 minutos estou cansado daquilo porque eu não estou a acompanhar o processo deles. Pois, tu às E tantas por só estás a muito... ver as coisas que vão ser ditas depois na versão final. Epá, e então aquilo que serve mais para te colar para a segunda parte, para tu veres que há uma fala que foi escrita pelo Salvador de Olhos Fechados, ou que eles no fim, no meio daquela pressão toda, resolveram que eles todos imitam galinhas e não sei o quê. Mas o processo criativo em si, da cena em si, perde-se completamente. E por muito que tu ponhas pessoas a fazer yoga, ou 2 vikings a irem lá com o megafone fazer barulho e não sei o quê, como tu não estás a acompanhar o processo criativo, estás só a ver 4 gajos à volta de um computador nervosos. E em termos de conteúdo, aquilo para mim que estou a ver aquilo, eu não consegui acompanhar como espectador, mas como guionista e como fã daquelas pessoas, eu tinha muita vontade de estar ali. Sabes o que é que parece? Parece que estás a apanhar um jogo de basquete sem o resultado. E tipo, não sabes quanto é que está, não sabes quem é que está a ganhar, quem é que está a perder. Sim, agora saltas para o terceiro período, mas não tens o Exato. resultado. Não tem o resultado, é isso. E tipo, então, mas espera lá, então, quem é que está a ganhar, quem é que está a perder, está por quanto, está por muito, está por pouco? Sim, o que é que está a acontecer? Porque é que eles estão a defender que esta postagem não pode dizer isto, pode dizer aquilo, em referência com o que veio antes, porque eu não sei o que é que vem antes. Pá, e depois vem a segunda parte do programa, que é a parte em que eles estão de facto a gravar a cena. Tu vês a cena? Uhum. E aí tens a segunda parte do problema, que é a premissa do programa é a beleza no erro. Mas tu não podes defender que há beleza no erro quando, por exemplo, aqueles atores tiveram vários takes para gravar aquilo. Percebo. E estão a tentar fazer o guião que foi escrito em 2 horas da melhor maneira possível. E é engraçado ver os pontos de ligação entre um processo e o outro, como por exemplo o Salvador Martinha teve que escrever aquela cena de Olhos Fechados e tu vês o Nuno Lopes a ter que dizer aquela cena como ela foi escrita. Ou, por exemplo, esqueceram-se de uma fala para a Jéssica Ataíde e então ela fica sem fala e tu vês aquele momento. Mas a cena em si não é boa, porque não tem princípio, meio e fim, é uma miscelânea de ideias, não tem propriamente, aquilo não está propriamente bem colado, aquilo funciona no mínimo dos mínimos, porque tu viste o processo criativo e mesmo esse processo criativo tu não o viste todo. Ou seja, o que é que eu quero dizer em relação a este programa? Não, é isso. Se tu visses só a cena final,
Se tu visses só a cena final era atroz, porque não tinhas referência de nada. Era se o programa assustador. fosse só a cena final, era só uma coisa estranha que estava a acontecer à nossa frente, com bons Sim. atores. Não, sem dúvida. Se tu visses só a cena final, aquilo não fazia sentido nenhum. Se tu visses só a cena inicial, aquilo não faz sentido nenhum. Se tu vires as duas, aquilo faz meio sentido. Até porque eu acho, a minha grande crítica a este programa é, eu gostei de ver e quero ver os outros, quero ver como é que este programa se faz noutros episódios e tenho um grande fascínio e admiração pela criatividade do Bruno Nogueira para criar isto. Mas, como espectador do programa, eu acho que o programa é mais divertido de fazer do que de ver. Acredito. Eu tenho mais vontade de estar ali com aqueles 4 guionistas a escrever e de estar ali na gravação, a ver a gravação ou fazer um dos atores naquela cena, do que propriamente de ver isto, porque a certa altura, a certo ponto, aquilo parece só uma brincadeira do Deus guionista de pôr os atores em situações desconfortáveis, como por exemplo, agora imitam galinhas, e agora dançam, e agora fazem uma fogueira, e agora esfrega requeijão, que é uma coisa que tem graça quando tu vês os guionistas a planear isso e tens o ponto de vista sórdido e o complexo de Deus de eu mando nestes atores. Mas a cena em si, a segunda metade do programa, por si, a cena não tem princípio, meio e fim, não faz sentido. Pois não. São coisas desconexas, com momentos engraçados. Agora improvisam, agora não sei o quê. Pá, sim, mas... há lá falas e há lá momentos giros. Mas não, quando aparece o Calaf tem muita graça, sim. Quando o Bruno Nogueira vai contra a porta tem muita graça, ou seja, aquilo tem momentos cómicos engraçados, mas a cena em si não tem princípio, meio e fim que aguente os 20 minutos que dura. E então, a minha sensação é que o programa, primeiro, lá está, como eu disse, deve ser muito mais engraçado de fazer do que de ver, e segundo, eu não sei como é que aquilo era salvável para ser interessante de ver do princípio até ao fim. A minha única proposta, e eu estive a pensar como é que eu acho que aquilo poderia ser interessante, eu acho que o programa seria interessante se fosse um espetáculo ao vivo. Isso sim. Imagina 4 guionistas que se sentam em palco e escrevem à frente de um público do princípio até ao fim, e o público acompanha. Imagina, a primeira parte de um espetáculo, 1 hora e meia. 4 guionistas sentam-se em palco e, em brainstorming, durante essa hora e meia, escrevem uma cena de teatro para 2 ou 3 atores. Que não estão a ver e não sabem o que não estão a ver, estão nos bastidores ou estão com os ouvidos tapados, não interessa. Escrevem a cena e imprimem à frente do público e depois vai para intervalo. Durante o intervalo os atores leem e na segunda parte os atores têm que representar a cena que os guionistas escreveram na primeira parte, à frente do público. E o público acompanha o processo todo do princípio ao fim com os erros na interpretação da segunda parte dos atores a interpretarem o que foi escrito na primeira parte. Aí sim. Aí era brilhante, era espetacular e era super interessante acompanhar tudo. Editado para televisão. Não, isso tu disseste o que tu disseste antes de a segunda parte da segunda parte deles poderem repetir os takes e disso quase falsear a cena da apreciação do erro que eles falam como premissa. É inteligente, não tinha pensado nisso e pareceu-me fixe essa tua ideia. Portanto, eu sinto-me meio dividido em dizer que gostei e não gostei, porque eu não tenho uma opinião clara e 100% clara de, por exemplo, como vou ter de outras coisas que vou falar hoje. Ui, em que eu posso dizer, tipo, eu não gostei disto, isto é estúpido, não tem pés para andar, não me relacionei com isto, pessoalmente não gostei. Eu acho isto uma ideia muito engraçada do Bruno, que precisava de ser feita de outra maneira para ser, na minha opinião, do ponto de vista de um espectador, interessante de acompanhar. Mas eu não acho isto mau. Portanto, o que eu consigo tirar disto é, eu acho que isto tem que se ver os 6 episódios para se ver a maneira como a ideia funciona, tipo Groundhog Day da escrita. Sim, de várias maneiras. Exato. E vamos ter temas diferentes. O processo a acontecer várias vezes para se perceber o processo, até porque o programa não é sobre a cena, é sobre o processo. E eu tenho que ver o processo a acontecer várias vezes para perceber o programa. Ao mesmo tempo que eu acho que isto, se fosse uma peça de teatro ao vivo, se isto fosse feito ao vivo e eu pudesse acompanhar o processo todo, isto era absolutamente brilhante e eu era fã disto. Estou contigo. É a minha apreciação do programa. E eu sinto-me sempre mal de dizer mal ou criticar coisas
do alto do meu... Não, mas foi construtivo, foi extremamente construtivo. Tentei ser construtivo, porque eu admiro mesmo aquelas pessoas e porque eu acho que o programa é interessante. Eu só não sei se ele é bom. Sim, estou contigo. Pá, e tem outro mérito, que depois os atores da segunda parte lá são todos ótimos. É assim, eu acho aquilo meio desequilibrado. Tem o Albano e o Nuno Lopes, que eu acho que são mesmo tipo, dois dos melhores que nós já E tivemos. mesmo o Bruno é muito competente. Eu acho que a Jéssica Atido não envergonha. A outra atriz que eu não conheço, acho que está mais caricatural, porque a personagem dela é mais caricatural, mas o e também Bruno porque ela não tinha... também está muito caricatural. Sim, é verdade. Mas o Bruno a fazer aquele atadinho. é mais fácil para os guionistas da primeira parte escreverem para personagens tipo do que propriamente aquilo não podia ter muita profundidade nas personagens, porque senão tinhas de ter backstories e merdas e era impossível. Mas eu acho que os problemas que a segunda parte tem são da concepção e do conceito e não dos atores. Eu acho que os atores fizeram o papel deles de forma... Sim. E imagino o divertido que deve ser para eles gravar aquilo. Claro. É de certeza muito mais divertido gravar aquilo do que para nós ver. E esse é o meu principal problema com o programa. Estou contigo. Se tu estás a ver um espetáculo de stand-up comedy e o comediante que está em palco a dizer as piadas e o texto se está a divertir mais do que as pessoas que estão a ouvi-lo, o espetáculo é mais para ele do que para as pessoas que estão no palco. Sim. Que estão na plateia. E eu não sei até que ponto é que... Depois isto era uma conversa mais profunda sobre arte e entretenimento. Mas eu não sei até que ponto é que eu não tenho que me divertir tanto como eles para isto funcionar para mim. Porque senão... acho que no caso de um produto televisivo, sim. Exato, porque senão isto é tipo porno. Aquela gente que está no ecrã está a foder e está a adorar, está-se a divertir imenso. Eu que estou aqui a vê-los a foder, estou entusiasmado, mas não estou a foder, estou só de pau feito. E então isto nunca é tão interessante para quem está a ver como para quem está na imagem, percebes? Não, percebo, estou contigo nisso. Pronto, tentei ser justo e claro e construtivo e espero ter conseguido alcançar este meu objetivo. Eu estou curioso para ver se o tom dos episódios vai ser sempre o mesmo, se vamos ter sempre estas doses de nonsense que às vezes eu acho um bocadinho demasiado. Eu acho a mim o final deles perderam mesmo. A cena de agora falem de galinha, agora cantam depois do adeus e saltam, e agora não. Eu acho que aquilo Lá é está, mesmo. que é daquelas coisas giras de se dizer numa sala de e agora se fosse isto? E agora se eles imitassem, deve ser muito mais giro para quem escreveu numa folha de Word. Sim. Agora os atores imitam galinhas e eles imitam galinhas do que para mim, como espectador, estar a vê-los a tirar alguém de um portal e depois a imitar galinhas. É do género tipo, ok. Pois, eu acho que então? se todos os episódios forem muito por este caminho de nonsense e de absurdismo, acho que vai cansar. Acho que foi giro tipo este primeiro, de olha que diferente, mas espero que seja menos absurdo. Exato. Eu acho que para ser completamente justo, é preciso ver todos os programas para percebermos o processo e não o programa. E porque o programa é sobre o processo. Viste o que eu fiz aqui? Vi, sim, senhora. Uma excelente maneira de amarrar. E não vou dizer mais nada. Vou fechar com esta porque saiu-me e eu estou orgulhoso com ela e agora fica. Sim, senhora. Então avançamos já para outra coisa. O que é que queres falar agora? Eu tenho mais duas coisas para falar, Pedro, porque eu estive fora a semana passada de Lisboa, longe do computador, a não ser para escrever, porque ando a escrever muito, e portanto eu não tive muito contacto com... Não, eu de cenas mesmo, tirando... olha, comecei a ver, só para dar a informação às pessoas, que semana passada falaste do Solar Opposites, e eu disse que ia esperar pela Disney Plus. O primeiro episódio da segunda temporada já lá está. Eles, pelos vistos, estão a lançar semanalmente. Mas já está. Boa. Ok, boa. Portanto, foi uma das coisas que eu vi. Não vamos estar a entrar aqui porque já falaste semana passada. Mas vi isso, vi o Invincible, que não sei se vale a pena. Podemos deixar Falcon and the Winter Soldier Invincible para a frente. Eu gostei do episódio de Invincible. Acho que, até a julgar pela nota que tem no IMDb, este quinto episódio de Invincible, eu não gosto tanto como o primeiro, mas é muito bom. Sim, até porque eu acho que é o segundo melhor. Provou aquela gente toda que se calhar não são tão invencíveis como acham. E é engraçado perceber que isto é um pequeno spoiler, portanto, se não viram o quinto episódio de Invincible também não estão aqui a fazer nada, portanto já devem ter percebido que nós vamos ser específicos, mas isto para perceber que, apesar da luta principal é ser entre ele e o pai,
há outros vilões que podem ser interessantes no meio disto Sim, tudo. E aquele Beast, como é que se chama? Beast, aquele leão. Sim, aquele leão, leopardo, seja o que for. Então, não fixei o nome dele também, mas eu estou a ver quem. É Beast não sei o quê, pronto, que essa personagem é muito interessante. Eu gosto muito da dinâmica que se está a criar da mulher do Omni-Man com o Omni-Man dela duvidar Sim, e não eu sei o acho que essa quê. é a parte mais Acho mais interessante. giro esse lado intrincado da relação entre personagens e não sei o quê. E estou a gostar muito da série. Eu também, eu acho Ah, mesmo para fechar este isto. mini capítulo do Invincible, queria só dizer, se vocês não seguem a página do Invincible no Twitter, é porque são estúpidos e burros, porque é dos melhores twitters que Então eu vou já fazer isso vi. agora, antes que me chamem estúpido. Não, é estúpido e burro, devia estar atento, porque é das páginas de Twitter, é das páginas de social media management de um produto de televisão mais engraçadas que eu tenho acompanhado. Eles são mesmo muito engraçados, têm piadas, gozam com a própria série, fazem referências. Sigam a Pronto, já página Twitter segui. do Invincible no Twitter se gostam de acompanhar o Invincible. Sou fã dos Ah, posts todos. Acho que todos devem ter um like meu porque são todos engraçados. sendo que eu acho que segui a oficial, mas. E sendo que estou muito viciado naquela primeira música deste episódio. Qual? Ah, uma que chama-se Walk Like a King, acho eu. Ah, enfim, a música começa quando começa o episódio. Depois eu mando, Ok. Depois manda uma mas música que eu gostava de estou ouvir. muito viciado. Já ouvi para aí 6 vezes. Posso por aqui? Não, porque depois começa. Não, só manda isto abaixo, Pedro, não me faças Manda isso. isso abaixo. Não vou fazer, não vou fazer. A única música que se pode ouvir neste podcast é a nossa intro em que eu canto para ti. Oh, meu amigo Pedro! Um dia tens de cantar tu. Não, então, preferia que não. Está É bem? melhor para todos, é melhor para todos. Mas bom, Falcon and the Winter Soldier podemos deixar mais para a frente. Sim, faltam 2, acho que voltamos cá no final. Sim, sendo que eu não sei bem o que é que eles querem fazer com aquela série. Porque aquilo está uma espécie de miscelânea de clichês de filmes de ação Sim, com Deus Ex Machina de todas as personagens que aparecem são ricas porque dá jeito de serem ricas, com eles perderem-se entre isto ser uma espécie de buddy comedy, de buddy police comedy entre dois gajos, com conspirações e terroristas. Eu acho que isto é mais... Não está tão coeso Ah, e como o WandaVision. Acho que sim, isto eu está acho. meio perdido, apesar de eu continuar a achar que isto é divertido de se acompanhar Também e gosto de ver. gosto da importância e do rumo que eles estão a dar ao novo Capitão América lá. Eu acho que, pronto, já tínhamos aqui falado de, era óbvio que isto ia acontecer e que ele ia ficar não só com poderes, eu falei disto aqui, como Uhum. ele ia ficar dos maus, falei disto aqui, aliás nas BDs isso acontece, mas eu gosto da maneira como essa personagem está a evoluir e gosto também do esforço que eles estão a fazer para esta série ter tração nas redes sociais como o WandaVision e de, por exemplo, como aquele clipezinho do Zemo a dançar na discoteca ficou viral, Sim. eles lançaram um cut com mais minutos do Zemo a dançar e acho isso engraçado. É engraçado, mas não salva a série. Não é salva, não é que eu acho que a Não, de série todo. precisa de ser salva, mas Isto no universo da Marvel é completamente medíocre. Falcon and the Winter Soldier é mesmo medíocre. Até porque como isto só tem 6 episódios, todos os episódios têm demasiada exposição, sim. exposta demasiado depressa e na boca de personagens às vezes sem grande sentido. Epá, Não, e já abriu muitas portas que eu não sei se vão ter tempo de fechar todas. Tipo, aquela cena no primeiro episódio do, do Winter Soldier ter que falar com o japonês que ele matou o filho e tu percebes que ele matou o filho. Isso vai-se perder isso eles para sempre. estão a Ele vai deixar falar. assim várias coisas no ar, mas tudo bem. Pois, mas só faltam 2 episódios. Sim, Vai dar para fechar isso tudo? espero que sim. Mas E pronto, agora, estou a achar isto confuso e não tão bem pensado e estruturado como o WandaVision. é mais divertido do que bom. É isso, sem dúvida nenhuma. É mais divertido do que bom. O que também é o que é, não é que seja grave, não tem que ser tudo profundo e genial e sobre sentimentos humanos super complexos Sim, mas como o mesmo uma WandaVision. coisa que fosse só ação pura e dura, podia focar-se em ser só uma coisa de ação pura e Sim, dura. sim. E eu acho que Falcon and the Winter Soldier está meio perdido no que é que quer ser e como é que quer ser. E chateia-me os clichês dos filmes de ação estarem feitos tão em cima do joelho. Sim, percebo.
Epá, e irritam-me todas as personagens que apareciam eram ricas. Ai, o Zima, pronto, eu sou barão, eu Eu sou não rico. tinha reparado, mas Eu sou a Carter que fugi da América porque roubei o escudo do Capitão América para lhe dar no Civil War. Agora moro aqui e sou rica porque vendo arte, dá jeito a toda a gente ter dinheiro. Epá, acho um bocado facilitista e meio preguiçoso, não bronco. é? Preguiçoso, exato. E tenho pena que seja preguiçoso. Mas pronto, tudo bem, vamos avançar. Pedro, o que é que tens mais para falar? Olha, a única cena que eu comecei nem sequer acabei, falta um episódio, na verdade, mas série documental, sabemos que temos que ter uma série documental ou não estou aqui a fazer Sim, nada, sim, sem dúvida. chamada This is a Robbery, The World's Biggest Art Heist, que é uma coisa que apareceu na Netflix esta semana, e Uhum. que, como o próprio nome indica, é sobre um crime de roubo de arte. Outra 19 vez, já tinhas visto um sobre quadros que eram vendidos falsos e não sei. Esses eram os quadros falsos que eram vendidos. Isto aqui foi um caso nos anos 90, nos anos 90, literalmente em 1990, em que dois fulanos assaltaram um museu em Boston e Uhum. levaram a estimativa do valor dos quadros que eles levaram entre 200 e 500 milhões de dólares. Portanto, é o Ok. maior roubo de sempre de arte do mundo. Pá, e é um roubo relativamente simples, que eles entram no museu à noite, atam os guardas com tipo fita cola e com cordas, tipo, metem-lhes Esse fita cola Home na boca. Alone de repente. Pá, sim, mas eles tipo, roubam os quadros, tipo, usam X-atos para tirar os quadros das molduras e roubam milhões de dólares de quadros do dia para a noite, literalmente. E não se sabe quem, não se sabe para onde é que pôs os quadros pá, super valiosos, um Rembrandt, um quadro que eu nunca tinha visto de imagens, presumo que nunca vou ver ao vivo, porque não sei se ele vai aparecer, só falta um episódio de 4. Quadro brutal, pá, e desaparece assim do nada. E o caso não faz muito sentido quando tu começas a ver, porque por um lado especulava-se que podia ter sido um colecionador específico que pediu, que encomendou o assalto, porque queria este e aquele quadro. Mas depois os quadros são tipo, lá está, foram cortados da moldura um X-ato. Uhum. Portanto, um colecionador nunca queria os quadros assim. Por outro lado, se fosse só um assalto para ganhar bem dinheiro, havia outros quadros mais valiosos dentro daquela sala até que eles tiveram. Portanto, eles nem sequer levaram os quadros mais valiosos. O caso é todo estranho. Depois há especulações se foi a máfia. Super interessante. Quero ver como é que isto acaba. Eu estou com o medo, e não é spoiler porque eu não sei como é que vai acabar, estou com medo que não se vá saber o que aconteceu aos quadros até hoje. Ok. Esta cena foi há 30 anos. Altamente possível. Altamente possível, mas exasperante se assim for, porque eu já agora quero saber o que aconteceu a estes quadros. Agora Mas era para lindo que... as pessoas não estarem a ver, mas tu mexeres o teu computador, o teu plano para o lado e ver-se um dos e, quadros. ter, e ter aqui um Rembrandt, pá, ainda é Espetacular. brutal. Aquele Rembrandt é brutal. E é tipo o único Rembrandt, o único quadro Rembrandt que é no mar. É um quadro num barco e é tipo o único seascape, como eles chamam, do Rembrandt. Uhum. Portanto, era um quadro particularmente único. Mas estou a gostar, o documentário é muito bem feito, fala com muita gente, fala com um ladrão que já disse várias vezes: não, eu roubei imensa coisa. Por acaso, isso não roubei, mas já roubei muita coisa. Eles falam com um ladrão de bancos de carreira, estás a ver? Tipo, um gajo que a carreira dele era roubar arte Sim. e Como é que se bancos. chama o documentário? Desculpa, relembra-me. Tem um nome longo, mas chama-se This is a Robbery e depois The World's Biggest Art Heist. Ok. E são 4 episódios de 50 minutos cada um. E pá, vê-se bem, vê-se muito bem. Ok. E Não estou sei muito curioso para se é saber. bom ou mau, mas o último episódio tem 6.8. É a nota mais baixa, foi sempre a descer. Deve ser gente irritada por não saber o que é que se passou com o do quadro até hoje. Como se fosse É culpa também possível, é possível. como se fosse culpa dos realizadores de não terem descoberto. Pá, eu adoro que está um gajo aqui nos créditos creditado com Miles Connor, Art Thief. É esse gajo, Yeah, yeah. ele. Mas é espetacular, ele está acreditado no IMDb como? Ah pá, como ladrão de arte, pronto. Mas é que está no IMDb porque é assim que ele deve assinar os cheques é assim que ele deve assinar ter a função na Segurança Social e isso, porque ele disse já, ele nas entrevistas dizia-me, sim, roubei muita coisa. E tinha isto e tinha aquilo na minha coleção pessoal, porque roubei. É espetacular. A lata de certas pessoas. Adoro. Muito divertido, recomendo. Sim senhor, Netflix, não é? Exatamente.
Pá, então podemos saltar para a coisa que eu vi na Netflix. Então quando é uma cena que tu viste? Eu vi o filme que estreou esta semana e que está no top em Portugal, Ah, chamado Thunder Force. E para quem viu o fala-me, filme vai quero perceber muito porque é que eu saber. estou a dizer Thunder Force. É uma inside joke? É uma inside joke para quem viu o filme. Ok. O filme está na Netflix e é protagonizado pela Melissa McCarthy e Octavia Spencer. Duas pessoas de quem, Portanto, pelo uma menos eu gosto. super atriz de comédia e uma super atriz de drama, inclusivamente ganham um Oscar, e é realizado por um senhor chamado Ben Falcone. Eu Eu não fazia conheço o Ben ideia quem era o Falcone. Ben Falcone. Sabes, quando viste a cara dele, percebeste quem era, não é? Eu vi a cara dele, mas não sabia quem é que ele era. Entretanto, ele depois aparece no filme, mas eu vi a cara dele, mas não sabia ideia quem é, não fazia É ideia o quem é que ele marido, era. não é o marido É o marido da própria e Yeah. realizador barra argumentista dos últimos 5 ou 6 filmes de comédia que ela fez. Ela entrou numa fase, infelizmente, porque eu acho este filme estupidamente fraco, a roçar o horrível. Ela entrou numa fase em que só faz filmes com o marido, escritos e realizados pelo marido. É pá, Faz pois. pelo menos um por ano para aí. Estou a ver os outros filmes que ele realizou e o da Boss e o Tammy, que são, lá está, são os filmes da Melissa McCarthy. Yeah. Eles entraram numa fase assim meio tipo, não é Tyler Perry, mas eles só fazem filmes os dois. Epá, eu não consigo perceber porquê, mas pronto, consigo perceber porque é que a Melissa McCarthy se juntou ao Octavia Spencer, porque elas são amigas na vida real pá, há 20 anos, eu não sabia, descobrir. Ok. E este filme tem o Jason Bateman também. De quem Epá, nós gostamos. de quem nós gostamos, e que tem muita graça. Ele tem graça, mesmo quando está a fazer um filme mau, ele consegue aguentar, sem nunca deixar cair, sabes? Tipo, eu olho para este filme e vi o Octavia Spencer e eu pensei, o que é que tu estás aqui a fazer? Tu nem as falas consegues dizer como deve ser e és uma atriz com um Oscar. E o Jason Bateman consegue colar tanto nisto como no The Outsider, que é um dramalhão da HBO. O Jason Bateman é mesmo. O Jason Bateman é demasiado bom, acho eu. Yeah. E versátil de uma maneira que, por exemplo, a Octavia Spencer não consegue ser. Mas pronto, isto só para explicar. Qual é a premissa disto? A Conta-me, que eu nem premissa sei. é, Eu só vi umas fotos nos fatos. nos anos Mas... 80, Ok. um asteroide vinha contra a Terra, mas veio só tipo uma espécie de uma radiação desse asteroide. Ah, tá. E quando a radiação bate na Terra, algumas pessoas ficaram com superpoderes. Ok. Qual é o problema? A radiação só afetou pessoas que tinham traços de sociopatia. Portanto, Ok. fast forward para agora, 30 anos depois, e quem tem poderes hoje em dia são pessoas que são sociopatas. Portanto, só tem poderes quem é vilão, quem é mau. Ok. Não há pessoas boazinhas que combatam os maus, a não ser a polícia e os E militares. os poderes são muito poderes ou são... São poderes básicos, tipo lance-raios, tenho super Ok. força, corro muito depressa. Ok. O Jason Bateman tem braços de caranguejo. É a cena dele. Ok. Os braços dele são de caranguejo. Pronto, parabéns. Isso ajuda? Pá, mas pronto. E a Octavia Spencer, os pais dela morrem num ataque de um desses mauzões com superpoderes e ela faz missão da vida dela desenvolver poderes em pessoas normais para poder combater contra estes maus. Ok. Ela Com tem uma pessoas melhor boas, não amiga, é? pessoas boas. Ela tem uma melhor amiga que é a Melissa McCarthy e na escola a Melissa McCarthy nunca quer ir às aulas, quer ir a concertos, está sempre a dizer para a outra não estudar e não sei o quê. E eu, Octavia Spencer, é super dedicado aos estudos porque é continuar o trabalho dos pais, os pais estavam a trabalhar para toda a gente tivesse poderes, não sei o que, não sei o que mais, ela quer ser cientista, quer continuar o trabalho dos pais. Fast forward para hoje em dia, acontece um acidente e a Melissa McCarthy ganha poderes e a Octavia Spencer também ganha poderes, juntam-se as duas e criam o Thunder Force para combater os maus. Ah, tá. Thunder Pedro, Force é a Justice League dos pobres. este guião é a coisa mais mediana da média da mediania dos guiões mais médios do mundo. Isto é, Sou a tal. não tem nada de interessante, de diferente, de engraçado, é tudo pela rama, pela base, isto é, eu escrevi esta descrição e vê lá se tu percebes o que é que eu acho deste filme. Isto é um filme de domingo à tarde, mas é um domingo em que está sol e tu preferes ir passear. Percebo, sim senhor.
o filme não tem absolutamente nada de interessante, não tem nada diferente. O guião é escrito como se fosse para deficientes mentais perceberem a história, porque tem coisas do género, lembras-te quando há 20 anos me disseste que não sei o Não, quê, pois é e eu, isso tipo, já. eu como espectador digo, epá, lembro-me porque foi há 3 minutos noutra cena, eu não Exato. preciso que tu me relembres. A exposição é feita para uma pessoa com QI de 2 não perder nenhum pormenor. Está tudo explicado em demasia, como se eu fosse um atrasado mental. Eu não dei nenhuma gargalhada em voz alta, acho eu, durante o filme, devo ter dado uma ou duas, porque o filme não tem piadas, todas as piadas são medíocres. A Melissa McCarthy tem muita graça, mas se lhe derem um guião com piadas, ela tem mais graça do que um Pois, é guião isso. medíocre. E o grande problema deste filme é tu tens as duas atrizes menos atléticas do mundo a fazer um filme de ação em que são super heroínas. O Octavia Spencer não consegue sequer correr e é suposto ter superpoderes. A Melissa McCarthy é a pessoa menos atlética e física do mundo. Nada aqui faz sentido. Este filme é um tiro no pé inacreditável que não tem ponta para onde se lhe pegue. Estava a isto de entrar para o nosso filme club dos filmes maus. É, pá, eu confesso, eu estava moderadamente curioso, porque não sabia se era para mim, só tinha visto o cartaz, gosto das duas, e estava tipo, será? E agora que me diz isso, Isto é estou de bem. uma mediania que Mas dói. olha, posso-te dizer os IMDBs dos 5 filmes realizados pelo marido Eu vou da apostar, antes de tu dizeres, que hum, nenhum deles tem mais de 5. uh, ganhaste, quer dizer, mas há um que tem, então vou dizer, o Tammy, que é o primeiro, 2014, com Melissa McCarthy, 4,9. Ok. Depois o da Boss tem 5,4. Não sei se conta como ter mais que 5. Ok. Eu não achei que ia ser tão alto, mas tudo bem, compro. Pronto, falhei. Então tem mal. Life of the Party 5,6. Está aqui o grande triunfo da carreira dele. Muito bem, parabéns aos dois envolvidos. Depois o Super Intelligent volta a 5,4, que é do ano passado. E o Thunder Force está com fantásticos 4,3. É Eh, difícil ter 4,3 no IMDb. Só para veres que mesmo estes filmes horríveis são horríveis. Sendo que o Thunder Force, vou dizer que tem uma nomeação para uma coisa chamada Scream Awards como Best Fantasy Movie. Eu sei que foi um ano pobre, mas foda-se. O que é que são os Scream Awards? Não sei, mas está aqui uma nomination e eu carreguei e apareceu aqui Scream Awards, que é uma cena pelos vistos. Pronto, percebo. Entretanto, Pedro, e Hum, saltando aqui do Thunder Force, também não merece nem mais um minuto o nosso podcast. Os Oscars são já no último domingo os deste. Oscars são daqui a demasiado pouco tempo. É já E no nós último domingo temos. deste mês, pá, é dia 26. É dia Madrugada de 25. 25 para 26. É 25 para 26. E eu estou muito atrasado nas coisas que tenho para Pois ver. é, eu tenho que começar a adiantar-me e acho que nos próximos tempos vou começar a ver os filmes dos Oscars. Portanto, ficam já a saber que Minari, Trial of the Chicago 7, o The Father, vou começar a Ah, ver os filmes que me faltam. não, e o nosso preview que nós fazemos sempre com as nossas nomeações tem que ser feito para a semana. Agora que. Não é? Tem que sair, Uhum. tem que sair dia 22. Pois vai ter que ser. Então pronto, então para a semana temos especial de Oscars. Não, eu sabia que faltava pouco tempo, mas não sei porque estava a achar que iam ser 2 semanas, como estamos a meio de abril e isto é no fim de abril, mas não é assim tão no fim de abril. Sim, senhora. Para a Então para a semana semana temos, tem que ser o nosso preview dos Oscars. sim, temos que dizer todos os nossos. Pois é, porque 21 é o nosso último private joke antes dos Oscars acontecerem. Mas claro, daí eu estar a dizer tudo isto que foi dito Tens toda a nos razão, últimos. mas estou a olhar agora só para o calendário. Não tinha noção de como isto era, faltava tão Eu pouco. também não, mas agora quando tu disseste isso, eu fui ver o calendário. Pronto, então temos que ver. Tenho alguns filmes para ver, vários. Também. Eu não vou conseguir ver todos, obviamente. Se calhar nem quero, mas vou ver o máximo que conseguir. Há uns que eu não quero, mas que me vou. Há uns filmes pianistas aqui, tipo o The Father, em que acho que o Anthony Hopkins tem boa probabilidade de ganhar o Oscar. É daqueles filmes que está na minha lista É daqueles pianista que de. tens que ver, não queres ver, não é? Pois é isso, é daqueles que eu acredito que sejam ótimos, mas que não me apetece. Sim, sim. Em outros anos, quando nós fazíamos aquele para o SAP, em que íamos comentar para o SAP os Oscars, eu Uhum. sentia mais na obrigação de ter visto tipo 100% dos filmes. Sim, aí tinhas que estar por dentro. Aqui assim, caso não aconteça nada nesse sentido, vou ver os que me apetecer.
Sim, senhora, faço-te muito bem, parece-me bem. É isso. Pedro, o que é que tens mais para falar? Mais nada, filho. Mais nada, sem ser que saiu o The Circle, saiu hoje. A nova temporada de The Circle. Seu doido, eu vi-te a falar disso no Twitter com os teus amiguinhos de The Circle. Saiu hoje. E não vi nada ainda. Será que no nosso preview dos Oscars depois vais falar da segunda temporada de The Circle? Pode ser que deixe uma coisinha, se vir a tempo. Sim, Mas senhora. posso fazer uma menção para a semana. Muito bem, eu tenho só uma coisa muito rápida para falar. Gostava de aconselhar um livro que gostei muito de ler, chamado This is Going to Hurt, do Adam McKay. O Adam McKay, para quem não conhece, é um senhor que era médico ginecologista e que a certa altura resolveu deixar a medicina e dedicar-se ao guionismo de televisão e a ser comediante. Nós estivemos no Fringe num ano em que ele fez lá espetáculos e não fomos vê-lo, mas eu lembro-me de vermos coisas sobre ele. Ele chama-se Adam Kay, portanto K-A-Y, Adam Kay. Kay, não é McKay. Não, Kay, Adam McKay é um realizador. Pois, e eu estava a achar, quando foi para o guionismo, eu, bom. Não, Adam Kay. Nossa, tem um ar meio sinistro. E o livro chama-se This is Going to Hurt, e ele foi, ao longo dos anos em que ele foi médico, ele foi escrevendo assim uma espécie de diários em que, se acontecia alguma coisa de extraordinária, impactante, diferente ou cómica, ele apontava, e então isto é composto por capítulos. Cada capítulo é um dos anos em que ele exerceu medicina. E está organizado por pequenos parágrafos ou pequenos apontamentos diários do diário dele. O livro é muito engraçado, principalmente sendo um homem ginecologista a praticar medicina no serviço público em Inglaterra. Tu tens imensas coisas que são enfiadas em sítios com justificações engraçadas. Este livro é mesmo muito engraçado, de uma forma muito... sem ser demasiado explícito ou porco ou badalhoco. Ele tem sempre um humor muito à inglesa, muito subtil e muito bem justificado. E depois, a certa altura, isto começa a ficar emocional, fica muito ativista da maneira como ele defende o Serviço Nacional Inglês de Saúde. Perante a falta de apoio e dinheiro e de atenção dos políticos, e tem uma história muito impactante que fez inclusivamente com que ele deixasse medicina e que ele não conseguisse mais exercer medicina, sendo que ele estuda não sei quantos anos e exerce não sei quantos anos. Para ele deixar é porque foi uma história mesmo muito impactante, para se dedicar à comédia, para mudar completamente de vida. E eu acho este livro muito engraçado ao longo do livro todo e muito emotivo quando tem que ser na parte final. E eu aconselho a toda a gente porque é muito engraçado e muito bem escrito. E chama-se This is Going to Hurt, do Adam Kay. Fiquei curioso agora. Tem 280 páginas. Portanto, é uma coisa que se lê muito rápido. Não estava a reconhecer a cara dele, confesso. Ele esteve no Fringe a fazer stand-up durante imenso tempo. E com relativo sucesso, porque ele agora também escreve para televisão e é consultor de guionismo em várias séries de televisão, etc. E pronto, é engraçado a maneira como ele oscila sempre. Sim, é engraçado a maneira como ele oscila sempre entre o muito cómico e o assustador, com todas as histórias médicas que ele conta. Eu fiquei curioso. E pronto, fica a minha dica literária. Falava-se aqui de uma adaptação desse livro. Olha, eu não sabia. Sim, eu tinha aberto aqui uma notícia, mas já não sei onde é que ela dá. Mas está pelo menos planeada uma coisa dessa. Ele tem um ar assustador, mas ele é muito engraçado. Sim. Nem sabe eu julgar o livro pela capa. Nem o senhor pela cara, não é? Exato. Para a semana, por falar em Oscars, vamos ter o nosso filme club de volta, dado que esta semana, não sei se já acabámos o episódio, não já? Eu já não tenho mais nada para dizer. Eu também não. Então, no nosso Patreon nesta semana tivemos o nosso top 5 de séries portuguesas favoritas de sempre. Foram ditas algumas coisas chocantes. Acho que houve coisas, tal como o livro do Adam Kay, houve coisas engraçadas e houve coisas trágicas que foram ditas. Sem dúvida.
inclusive menções de morangos com açúcar e camelos de oliveira, alguns nos tops de alguma pessoa, não vou dizer de quem. É assim, quem não gosta de Camilo e Filho não merece a minha amizade. Agora. Perdemos gente agora, perdemos gente. Mas para a semana o nosso filme club volta com um filme bom. Tivemos semana passada um filme péssimo, que foi o... Quem nós vimos semana passada? Não foi o Velocipastor. Sobre a vagina com dentes, Pedro. É verdade. E agora vamos ver o 2001 Odisseia no Espaço. Verdade, se numa semana nós estamos a ponderar se uma senhora tem que ir ao dentista para ver da vagina, Exatamente. noutra estamos a falar com um computador no espaço. E para a semana vamos ver o 2001 Odisseia no Espaço do Kubrick, que é uma das minhas grandes falhas enquanto indivíduo e estudante de cinema. Nunca vi o 2001 Odisseia no Espaço e vamos ver. E vamos perceber se fizeste bem e não ter visto até hoje, ou se aguentavas se calhar mais 25 anos, mais 30. Quanto é que tu tens? 33? 33? Faço 33. Eu faço 34. Vou fazer 34 faço agora 34 em maio. daqui a um mês. Daqui exatamente um mês. Precisamente um mês. Hoje é dia quê? Hoje é dia 15, na verdade é 14, mas para as pessoas. Olha o Pedro conseguir dizer em que dia que nós estamos. Eu estamos. fiz isto bem para ver se. Porque eu não sabia se estavas enganado ou não. Tu podias ter mentido e eu dizia sim, exatamente. Hoje é dia 15, hoje é dia 15. E agora estraguei a ilusão. E se me chateares, ainda digo que hoje é dia 9, ou assim, só para atrapalhar. Sim, mas passem no nosso Patreon, se têm vontade de acompanhar o nosso Film Club, por que não pagar o nosso Patreon e a única coisa que vocês têm que ver é ver os filmes do nosso Film Club, ou então cagar, não ver o filme e ouvir-nos só a falar sobre ele, mas é mais giro quando vocês veem o filme e depois acompanham os nossos takes sobre o filme, não é? E a nossa interpretação. Se uma hora por semana destes dois palermas a falar não vos chega, aliás, tem mais meia hora no nosso Patreon, sendo que nós intercalamos com top 5, como esta semana que fizemos das nossas séries favoritas portuguesas. E do Camilo e Filho. E do Camilo e Filho. Então é isto. Muito obrigado por nos terem ouvido e até para a semana em que vamos fazer um preview dos Oscars. Um preview dos Oscars? Preview dos Oscars? Um preview? E para a semana volta aos cinemas, portanto vamos começar a sonhar em voltar ao cinema, não é? É Black Widow, não é? É o que eu vou ver agora. Pois. E o Mortal Kombat, que tu queres mais ver. Mortal Kombat e Black Widow são assim os próximos que nós queremos ir ver. Há muito tempo que não falamos no Private Joke de uma coisa que tínhamos visto no cinema. É verdade. E há muito tempo que eu não te vejo e não te toco, Pedro. Verdade. Mas há pouco tempo que eu me toco a pensar. Não, vamos acabar isto enquanto